Fala, minha gente! Hoje vou contar mais outros causos da nossa terra, escolhidos a dedo. São causos de arrepiar até os cabelos de careca. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo o nosso vídeo. E o mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. Então, vamos aos causos. O vulto da Serra Azul. Na região sudeste de Minas Gerais, entre vales silenciosos e colinas cobertas de neblina, existe um lugar que poucos se atrevem a visitar sozinho. A Serra Azul, assim chamada não por ser realmente azul, mas porque, ao entardecer, suas elevações ganham um tom anil sob a luz do sol poente. Guarda segredos que o tempo não apaga e que a coragem humana não consegue enfrentar por completo. Muitos evitam falar nela. Os mais antigos apenas abaixam a cabeça quando escutam seu nome. Mas há um sussurro constante entre os moradores das vilas vizinhas. Não ande sozinho pela mata da serra, principalmente quando o vento para de soprar. O motivo dessa advertência tem nome entre os mais velhos: o vulto da Serra Azul. Não se sabe ao certo como a história começou. Alguns dizem que é uma alma penada, outros que é um espírito da mata, antigo como o tempo, que protege segredos escondidos sob as pedras. Mas o que se repete em todos os relatos é a presença de uma figura escura, alta e imóvel, sempre observando de longe. Nunca se move, nunca corre, mas está sempre lá. E quando você percebe, já é tarde demais para fugir. Os primeiros registros surgiram com tropeiros que atravessavam a serra transportando mercadorias. Homens duros, acostumados com o mato, cavalos e noites frias. Um deles, chamado José Malheiros, foi o primeiro a relatar que viu uma sombra de gente parada entre os galhos, no alto de uma trilha que levava à Pedra da Vigília. Disse que o cavalo empacou, suando frio, e que ele mesmo sentiu uma tontura repentina, como se o ar tivesse ficado denso. Voltou pelo mesmo caminho e jurou nunca mais atravessar aquela rota. Com o tempo, mais relatos vieram. Um caçador encontrou pegadas enormes e fundas perto de uma clareira. Um casal de namorados que subiu a serra para ver o pôr do sol, voltou, em choque, com os olhos arregalados, dizendo que havia alguém os encarando do meio das árvores. As pegadas desapareciam no nada. As árvores onde o vulto era visto estavam sempre queimadas em volta, como se um fogo silencioso as tivesse tocado. Houve uma época em que pesquisadores tentaram explorar a serra para instalar torres de comunicação. Acamparam ali por 3 noites. No último dia, um deles desapareceu. Os outros 2 disseram que ele saiu sozinho à noite para urinar e nunca mais voltou. Não havia sinal de luta, nem rastros, mas na beira do acampamento, virado para a mata, havia uma árvore com um galho seco apontando para o alto da trilha. E, no tronco, estava marcado a fogo o desenho de um olho. A partir dali, a região foi sendo evitada. A mata tomou conta das trilhas. As pedras se cobriram de limo, mas o vulto continuava a ser visto, especialmente por andarilhos solitários, mochileiros teimosos ou caminhantes locais que se perdiam do grupo. Sempre da mesma forma. Uma figura escura, alta, imóvel entre as árvores. Não fazia barulho,
mas algo em sua presença causava enjoo, vertigem, medo profundo. Dona Eulina, curandeira da vila de Lavras Velhas, dizia que o vulto era um guardião antigo, que protegia uma entrada escondida entre as pedras, onde a alma da serra respira. Outros achavam que era o espírito de um antigo bandeirante que enlouqueceu ao tentar explorar cavernas subterrâneas e ficou preso entre este mundo e o outro. Houve ainda quem jurasse que se tratava de um ser ancestral, anterior à própria existência humana ali. Mas seja lenda ou verdade, o certo é que ele continua lá. Anos atrás, um grupo de jovens decidiu fazer um documentário sobre assombrações brasileiras e escolheu a Serra Azul como local de gravação. Acamparam, filmaram entrevistas, gravaram ruídos estranhos à noite e riram muito. Mas no terceiro dia, uma das câmeras captou algo inesperado. No meio da mata, entre os galhos, surgiu por poucos segundos a imagem de um vulto negro, estático, com olhos como carvões acesos. O rapaz que estava com a filmadora entrou em pânico, gritando sem parar. Teve que ser sedado. Quando voltou a si, recusou-se a continuar o projeto e pediu para que queimassem todas as fitas. Mas uma cópia ficou. Vazou na internet, e quem assiste ao vídeo sente um calafrio estranho, como se estivesse sendo observado. Recentemente, um senhor que morava sozinho na beira da serra desapareceu. Não deixou sinais. A porta estava trancada por dentro. A comida servida. O café quente. Mas ele não estava lá. A única coisa estranha era que, no espelho da casa, havia uma frase escrita com dedo molhado. Ele me viu. Desde então, a lenda se renovou. E muitos agora dizem que o vulto não apenas observa, mas escolhe. Escolhe aqueles que ousam desafiar a serra. Aqueles que não acreditam. Aqueles que riem do que não compreendem. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre existirá algum andarilho solitário, algum curioso ou descrente dos mistérios da nossa terra que se embrenhará por trilhas esquecidas, achando que o que se conta é apenas lenda. E será justamente esse que encontrará, entre as árvores silenciosas da Serra Azul, o olhar parado de algo que nunca deveria ter sido acordado. O Menino do Sino. No alto da colina mais antiga de São Bartolomeu do Campo, um vilarejo mineiro cercado por montanhas silenciosas e histórias não contadas, havia uma capela esquecida pelo tempo. A capela de São Jerônimo fora construída em 1876, com doações de fiéis e trabalho braçal dos próprios moradores, quando ainda havia esperança de que o pequeno vilarejo se tornasse uma cidade próspera. Mas o progresso tomou outro rumo, e a capela permaneceu ali, erguida em pedras brutas, com vitrais partidos e um sino que se recusava a cair. Por décadas, ela fora o centro espiritual da comunidade. Palco de casamentos, batismos, missas de corpo presente e novenas. Até que o silêncio tomou conta e o mato invadiu o altar. Dizia-se, entre os mais velhos, que era perigoso subir a colina após o pôr do sol. Os mais prudentes evitavam até olhar na direção da capela depois do escurecer. A razão era sempre a mesma. O sino tocava sozinho. Não era todo dia, nem sempre no mesmo horário. Mas quando o vento descia frio das montanhas
e a lua cheia aparecia entre nuvens grossas. Lá pelas 3 da manhã, o som se espalhava pelo vale. Um toque lento, profundo, cortante, que parecia vir do próprio ventre da terra. Os cachorros uivavam, os galos se engasgavam antes de cantar, e as crianças se escondiam sob os cobertores. O sino, diziam, era tocado pelo espírito de um coroinha que morreu trancado dentro da capela. E ninguém, absolutamente ninguém, queria confirmar isso com os próprios olhos. A história do menino se perdeu no tempo, como quase tudo em São Bartolomeu. Mas há quem jure que se lembra. Dona Odete, costureira aposentada e guardiã não oficial das memórias do vilarejo, contava que o nome do menino era Elias. Tinha 11 anos quando começou a ajudar nas missas do padre Horácio, um homem severo, que usava batina preta mesmo no calor e que falava mais latim do que português. Elias era órfão, de olhos vivos, pele queimada de sol e uma fé inabalável. Fora acolhido por freiras em um convento próximo e levado à capela para auxiliar o velho padre. Todos gostavam do menino. Era obediente, prestativo, e dizem que sabia de cor cada passo do ritual da missa, como se tivesse nascido dentro da igreja. Mas houve um ano. Ninguém se lembra ao certo se foi em 1963 ou 1965, em que tudo mudou. Um boato começou a correr. Padre Horácio andava diferente, mais fechado, com olheiras profundas, olhando para os cantos da igreja como se enxergasse algo que os outros não viam. Alguns afirmavam tê-lo visto falando sozinho. Outros juravam ter escutado vozes vindas do altar quando a igreja estava vazia. Certa feita, Dona Arlete, que levava flores toda sexta-feira para o altar, encontrou o padre ajoelhado diante do sacrário, com as mãos ensanguentadas. Quando ela perguntou o que havia acontecido, ele apenas respondeu: "É o preço da fé verdadeira." Nessa mesma época, Elias começou a se mostrar inquieto. Contaram que ele aparecia com arranhões nos braços, com olheiras tão profundas quanto as do padre. Não sorria mais. Ficava horas no coro da igreja, olhando fixamente para o sino. Certa manhã, seu travesseiro foi encontrado do lado de fora da sacristia, encharcado e com marcas de dedos pequenos, como se tivesse sido pressionado por alguém. O padre dizia que era coisa da imaginação. Os fiéis começaram a rarear. E então veio a Sexta-feira Santa daquele ano. Ninguém esquece. A cidade acordou coberta por uma névoa tão espessa que não se via um palmo à frente do nariz. A procissão foi cancelada. Os sinos não tocaram e Elias desapareceu. O último a vê-lo foi o padeiro, seu Clementino, que disse ter visto o menino subir sozinho em direção à capela por volta das 5 da manhã. Estava de batina branca, carregando uma vela acesa. Nunca mais foi visto. No sábado, alguns homens do vilarejo subiram até a capela. A porta estava trancada por dentro. Tiveram que arrombar. Encontraram tudo escuro, com cheiro forte de vela derretida e algo mais. Algo como enxofre. No altar, os castiçais estavam virados, o crucifixo caído e o missal rasgado. O sino, porém, permanecia intocado. Elias não estava lá. Vasculharam o altar, a sacristia, o coro, o subsolo. Nada. Nem sinal do menino. O padre também sumira. Dias depois, começaram os toques. Sempre às 3 da manhã. Um som fúnebre,
arrastado. Os sinos da capela, abandonada e vazia, tocando sozinhos. Durante anos, muitos tentaram explicar. O vento, o desgaste da madeira, os morcegos. Mas ninguém ousava subir para conferir, e os poucos que tentaram, todos forasteiros, voltaram mudos, com os olhos vidrados, ou simplesmente não voltaram. Um caminhoneiro que decidiu acampar próximo à colina foi encontrado dias depois, abraçado a uma imagem de santo, murmurando em latim e com os cabelos completamente brancos. Dona Odete dizia que Elias nunca saiu de lá, que seu espírito ficou preso entre os muros da capela, tentando avisar algo, tocar a verdade com os sinos. Outras versões mais assustadoras afirmavam que não era Elias quem tocava os sinos, mas algo que o havia possuído, algo que viera com o padre Horácio e fizera do menino um instrumento de aviso. Uma senhora chamada Carmelita, que tinha o dom da visão, chegou a subir certa vez para rezar. Desceu pálida, tremendo, e só disse: "Não é o menino, não mais." O tempo passou. A cidade se modernizou. Ganhou asfalto, farmácia, até uma escola técnica. Mas a capela permaneceu lá, como uma cicatriz na colina. O mato tomou conta da escadaria. Os vitrais viraram abrigo de corujas. E o sino ainda toca. Em noites de lua cheia, principalmente no mês de julho, quando o frio corta a alma e a neblina se deita sobre os telhados, o som do sino ecoa pela cidade, lentamente, sem pressa, como se marcasse a hora do esquecimento. Há 3 anos, um grupo de estudantes resolveu fazer um documentário sobre lendas urbanas da região. Subiram com câmeras, lanternas e a arrogância de quem não acredita em nada. Não ficaram nem 2 horas. Voltaram correndo, pálidos, suando frio. Um deles, o que segurava a câmera, nunca mais falou. A filmadora foi encontrada dias depois, no pé da colina. Quando rebobinaram a fita, ouviram apenas sinos, sinfonias fúnebres e uma voz infantil sussurrando uma prece interrompida por choro. Nudo, ano passado, um novo padre foi nomeado para a paróquia local. Jovem, entusiasmado, cheio de fé e boa vontade. Prometeu restaurar a capela. Disse que era preciso reviver a história da cidade. Foi visto pela última vez caminhando na trilha para o alto da colina, com uma vela na mão. Até hoje, não foi encontrado. A única coisa que reapareceu foi sua batina, cuidadosamente dobrada aos pés do sino. Os moradores já não falam muito sobre isso. Os mais antigos apenas rezam. Os mais jovens se calam. Mas em noites de nevoeiro, quando o ar fica denso e o céu parece mais pesado, basta um som metálico ecoar à distância para que todos saibam: Elias está chamando. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre há algum curioso, algum descrente, que decide subir aquela colina achando que tudo não passa de lenda. E é assim que os sinos continuam tocando, lembrando a todos que, na nossa terra, há mistérios que não se desafiam sem pagar o preço. O bebê chorando no mato fechado. Nos confins do sertão de Pernambuco, onde a mata é densa e entrelaçada de espinhos, cipós e mistério, existe um trecho de floresta que os antigos chamam de Mata dos Silvos. Não está em nenhum mapa oficial.
É conhecida apenas pelos nativos, caçadores, rezadeiras e pelos que aprenderam, na marra, a respeitar o que não se entende. Ali, o mato é mais escuro, mesmo ao meio-dia. Os galhos se fecham sobre a cabeça e abafam a luz. Os caminhos mudam, como se a própria mata se movesse. E em certas noites, especialmente nas de lua minguante, ouve-se um som que congela o sangue. O choro de um bebê. O som surge suave, quase como um gemido distante, mas logo se intensifica. É um choro real, agudo, desesperado, como o de uma criança faminta ou perdida. Vem do interior da mata, de onde não deveria haver ninguém. Nenhuma casa, nenhuma trilha segura, nenhum sinal de vida humana. Mas o choro persiste, ecoando entre as árvores como se o próprio mato estivesse chamando. Muitos dizem que é isca, que não é humano, que é o espírito de algo antigo, que assume a forma mais inocente para atrair os mais ingênuos. A primeira história registrada é de um caçador chamado Valdemar Peixoto. Homem experiente, valente, conhecedor de cada canto da caatinga. Contou, aos amigos tremendo, que numa noite de caçada ouviu o choro. Pensou que fosse alguma criança abandonada, talvez por alguma mulher desesperada, e seguiu o som. Andou por horas, guiado apenas pelos lamentos. A cada passo, o som parecia mais perto, mas ele nunca alcançava. Quando percebeu, já estava em um lugar que não reconhecia. O mato o cercava, alto, espesso, e o choro cessara. Voltou para casa no amanhecer, coberto de arranhões, jurando nunca mais caçar naquela direção. Disse que por um momento viu, entre os galhos, uma figura, pequena, pálida, de olhos negros. Não um bebê, algo se fingindo de bebê. Depois de Valdemar, vieram outros relatos. Um grupo de 3 caçadores se perdeu por 2 dias após seguir o som. Quando encontrados, estavam desidratados, aterrorizados, e um deles já não falava mais. Só balbuciava: "É mentira! É mentira! Não é criança!" Um pastor de cabras foi encontrado desmaiado ao pé de uma árvore retorcida, com marcas de unhas no peito. E quando acordou, disse que tinha escutado uma mulher chorando junto com a criança. Uma voz que dizia: "Vem pegar seu filho! Vem buscar!" A rezadeira do povoado, Dona Mariquinha, mulher de oração forte e olhos fundos, diz que aquilo que chora no mato é um espírito perdido, uma alma de mulher que morreu no parto, sozinha, e agora vaga com o filho nos braços, sem saber que morreu. Outros mais antigos afirmam que não, que é uma criatura das matas, anterior ao homem, que imita vozes humanas para atrair vítimas. Seja o que for, os que ouviram o choro dizem que ele entra na mente, que mexe com os sentimentos mais profundos. Alguns sentem pena, outros desespero. Todos sentem medo. Houve ainda um caso estranho com um forasteiro, pesquisador de fenômenos paranormais, que resolveu acampar perto da mata com equipamentos de gravação. Nas fitas, segundo ele, foram captados sons que não pertencem a este mundo. O choro de um bebê, risos de mulher, batidas como de passos leves na terra. Ele ficou 1 semana no povoado, mas não falava muito. Antes de ir embora, deixou um recado com a dona da pensão onde ficou. Se ouvir o choro, corra na direção contrária.
A história mais trágica foi a de um jovem chamado Leandro, que cresceu ouvindo os causos e sempre zombava deles. Uma noite, desafiado pelos amigos, decidiu ir até a borda da mata, com o celular na mão e o peito cheio de coragem. Disse que gravaria o choro e provaria que tudo era invenção. Nunca voltou. O celular foi encontrado 2 dias depois, com a tela trincada e um único áudio gravado. 37 segundos de choro. E ao fundo, uma voz sussurrando: "Agora é você quem vai chorar." Desde então, as visitas à Mata dos Silvos diminuíram. As trilhas foram engolidas pelo mato. Ninguém caça mais ali. E em noites específicas, quando o vento para e o mundo parece prender a respiração, o choro volta. Alguns escutam de longe, outros de perto. E há quem diga que uma vez que você ouve, ele nunca mais te abandona. O som te persegue, aparece nos sonhos, nos momentos de solidão. Não importa onde você esteja, ele encontra uma brecha, uma sombra, um eco. E então chora, chora por dentro de você. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá algum, curioso ou descrente, que seguirá o som achando que encontrará um bebê perdido. Mas acabará descobrindo que existem coisas no mato que não querem ser encontradas. Apenas despertar em nós o medo mais antigo. O medo de ouvir e não conseguir ignorar. O Cavaleiro da Lua Nova. Dizem que, nas veredas poeirentas do sertão baiano, onde o vento canta lamentos entre os galhos retorcidos e o tempo se arrasta como cobra no mato seco, existe uma encruzilhada amaldiçoada. Ali, onde 3 caminhos se encontram e nenhum leva à paz, foi onde tudo começou. A terra rachada, o cheiro de sangue e o peso da traição estão impregnados naquele solo. E, em noites de lua nova, quando o mundo fica tão escuro que nem sombra se enxerga, um cavaleiro aparece montado em um cavalo preto como o breu, cavalgando em silêncio, com os olhos acesos como brasas apagadas, buscando vingança eterna. Essa é a história do vaqueiro Bento Nogueira, homem forte, calado e temente a Deus, que trabalhava nas terras do Coronel Vieira, um latifundiário conhecido por sua ambição e frieza. Bento era homem de palavra, de fala curta e coração grande. Criado entre o gado e a caatinga, sabia ler o tempo pelas nuvens e ouvir os passos da serpente no chão. Todos confiavam nele, inclusive o coronel, que o tratava como uma mistura de empregado e filho bastardo. Mas como toda história marcada pela tragédia, o que parecia confiança era apenas conveniência. Aconteceu que um dia apareceu um estranho na região. Chamava-se Silvério Lins, homem das capitais, com fala doce e veneno na alma. Trazia documentos, mapas e uma proposta que o coronel não soube recusar: expandir suas terras, aumentar sua riqueza, nem que fosse à força. Havia uma área vizinha, pertencente à família Antunes, uma gente antiga, honrada e teimosa, que se recusava a vender o que era seu há mais de 100 anos. O coronel planejou a tomada na calada e pediu que Bento fosse até a fazenda vizinha com um grupo de vaqueiros para negociar. Mas Bento não era homem de roubo nem de injustiça. Quando descobriu que se tratava de uma invasão disfarçada, recusou-se.
Disse que não compactuaria com o crime e que deixaria a fazenda se precisasse. O coronel, sentindo-se desafiado, armou uma cilada. Mandou Silvério espalhar que Bento tinha vendido informações para os Antunes, que era traidor e que pretendia tomar as terras para si. Inventou provas, testemunhas e forjou uma carta com a assinatura tremida de Bento. Na noite seguinte, Bento foi chamado para uma conversa à beira do curral. Era lua nova. Não havia estrelas no céu. Tudo era sombra. Lá, cercado por vaqueiros armados e olhos desconfiados, ele foi acusado, humilhado e morto com 3 tiros nas costas, sem direito à defesa. Seu corpo foi enterrado às pressas na encruzilhada, como manda a tradição para quem não merece nem o cemitério. Mas a terra não aceitou, e o espírito de Bento também não. Na noite seguinte, os cavalos da fazenda enlouqueceram, relinchando e quebrando as cercas. Um deles desapareceu. Era um cavalo preto, forte e veloz, que Bento costumava montar. Dias depois, o vaqueiro mais novo da casa viu uma figura montada no bicho, parada no alto da colina, em silêncio, olhando para a sede da fazenda. Pensou ser um ladrão, mas quando tentou se aproximar, o cavalo desapareceu no ar, deixando apenas pegadas queimadas no chão seco. A partir dali, as aparições se tornaram frequentes. Sempre nas noites de lua nova, sempre no silêncio. Os animais sentiam primeiro. Latiam, corriam, arrebentavam coleiras. Depois vinha o cheiro de couro queimado e ferrugem. E por fim, o som dos cascos batendo firme na terra. Não havia lanterna que funcionasse, nem reza que afastasse. O cavaleiro se aproximava devagar, sem rosto, com a cabeça baixa. E quando os olhos dele se erguiam, diziam que a alma gelava. Um a um, os envolvidos na morte de Bento começaram a morrer de formas estranhas. O capataz, que puxou o corpo dele, foi achado pendurado numa árvore, com o pescoço virado ao contrário. O homem que cavou a cova sumiu no mato e nunca mais voltou. Silvério foi encontrado num quarto de hotel, em Feira de Santana, com os olhos abertos e a mão ainda segurando uma carta de confissão queimada. E o coronel teve um fim digno de lenda. Foi achado sentado na varanda da sede, com as mãos apertando o próprio coração, o rosto contorcido em horror, e na parede, escrito com sangue de animal: Justiça foi feita. Desde então, a encruzilhada onde enterraram Bento virou lugar maldito. Cruz nenhuma se sustenta, vela nenhuma permanece acesa. Quem passa por ali de noite escuta passos, assovios e sente uma presença que não é deste mundo. Muitos evitam o caminho, preferem dar a volta, mesmo que isso custe horas de viagem. Mas de tempos em tempos, algum curioso resolve testar a coragem. Um grupo de rapazes da cidade decidiu acampar perto da encruzilhada. Riram das histórias, brincaram de chamar o vaqueiro e acenderam fogueira. Um deles, mais atrevido, cravou uma estaca no chão e gritou: Se existe mesmo, apareça! Na mesma hora, o vento parou. O silêncio virou uma parede. E então, ouviram os cascos, lentamente, como quem não tem pressa. O cavalo apareceu primeiro, depois o vulto montado, os olhos como carvão em brasa. Um gritou, outro desmaiou. Um deles, o mais incrédulo, ficou catatônico. Não fala mais, não dorme mais, apenas desenha. Sempre a mesma figura. Um homem de chapéu de couro.
montado em um cavalo preto, parado no meio de uma encruzilhada. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre há algum valente ou descrente que decide brincar com o que não entende, rir do que deveria temer e seguir por caminhos que nunca deveriam ser cruzados. E assim, nas noites em que a lua se esconde e o mundo fica cego, o cavaleiro da encruzilhada volta a cavalgar, em busca de almas que merecem conhecer o peso da justiça esquecida. O vulto da Serra Azul. Na região sudeste de Minas Gerais, entre vales silenciosos e colinas cobertas de neblina, existe um lugar que poucos se atrevem a visitar sozinho. A Serra Azul, assim chamada não por ser realmente azul, mas porque, ao entardecer, suas elevações ganham um tom anil sob a luz do sol poente. Guarda segredos que o tempo não apaga e que a coragem humana não consegue enfrentar por completo. Muitos evitam falar nela. Os mais antigos apenas abaixam a cabeça quando escutam seu nome, mas há um sussurro constante entre os moradores das vilas vizinhas. Não ande sozinho pela mata da serra, principalmente quando o vento para de soprar. O motivo dessa advertência tem nome entre os mais velhos: o vulto da Serra Azul. Não se sabe ao certo como a história começou. Alguns dizem que é uma alma penada, outros que é um espírito da mata, antigo como o tempo, que protege segredos escondidos sob as pedras. Mas o que se repete em todos os relatos é a presença de uma figura escura, alta e imóvel, sempre observando de longe. Nunca se move, nunca corre, mas está sempre lá. E quando você percebe, já é tarde demais para fugir. Os primeiros registros surgiram com tropeiros que atravessavam a serra transportando mercadorias. Homens duros, acostumados com o mato, cavalos e noites frias. Um deles, chamado José Malheiros, foi o primeiro a relatar que viu uma sombra de gente parada entre os galhos, no alto de uma trilha que levava à Pedra da Vigília. Disse que o cavalo empacou, suando frio, e que ele mesmo sentiu uma tontura repentina, como se o ar tivesse ficado denso. Voltou pelo mesmo caminho e jurou nunca mais atravessar aquela rota. Com o tempo, mais relatos vieram. Um caçador encontrou pegadas enormes e fundas perto de uma clareira. Um casal de namorados que subiu a serra para ver o pôr do sol voltou, em choque, com os olhos arregalados, dizendo que havia alguém os encarando do meio das árvores. As pegadas desapareciam no nada. As árvores onde o vulto era visto estavam sempre queimadas em volta, como se um fogo silencioso as tivesse tocado. Houve uma época em que pesquisadores tentaram explorar a serra para instalar torres de comunicação. Acamparam ali por 3 noites. No último dia, um deles desapareceu. Os outros 2 disseram que ele saiu sozinho à noite para urinar e nunca mais voltou. Não havia sinal de luta, nem rastros, mas na beira do acampamento, virado para a mata, havia uma árvore com um galho seco apontando para o alto da trilha. E, no tronco, estava marcado a fogo o desenho de um olho. A partir dali, a região foi sendo evitada. A mata tomou conta das trilhas. As pedras se cobriram de limo, mas o vulto continuava a ser visto, especialmente por andarilhos solitários, mochileiros teimosos ou caminhantes locais que se perdiam do grupo.
sempre da mesma forma. Uma figura escura, alta, imóvel entre as árvores. Não fazia barulho, mas algo em sua presença causava enjoo, vertigem, medo profundo. Dona Eulina, curandeira da vila de Lavras Velhas, dizia que o vulto era um guardião antigo que protegia uma entrada escondida entre as pedras, onde a alma da serra respira. Outros achavam que era o espírito de um antigo bandeirante que enlouqueceu ao tentar explorar cavernas subterrâneas e ficou preso entre este mundo e o outro. Houve ainda quem jurasse que se tratava de um ser ancestral, anterior à própria existência humana ali. Mas seja lenda ou verdade, o certo é que ele continua lá. Anos atrás, um grupo de jovens decidiu fazer um documentário sobre assombrações brasileiras e escolheu a Serra Azul como local de gravação. Acamparam, filmaram entrevistas, gravaram ruídos estranhos à noite e riram muito. Mas no terceiro dia, uma das câmeras captou algo inesperado. No meio da mata, entre os galhos, surgiu por poucos segundos a imagem de um vulto negro, estático, com olhos como carvões acesos. O rapaz que estava com a filmadora entrou em pânico, gritando sem parar. Teve que ser sedado. Quando voltou a si, recusou-se a continuar o projeto e pediu para que queimassem todas as fitas. Mas uma cópia ficou. Vazou na internet e quem assiste ao vídeo sente um calafrio estranho, como se estivesse sendo observado. Recentemente, um senhor que morava sozinho na beira da serra desapareceu. Não deixou sinais. A porta estava trancada por dentro. A comida servida. O café quente. Mas ele não estava lá. A única coisa estranha era que, no espelho da casa, havia uma frase escrita com o dedo molhado. Ele me viu. Desde então, a lenda se renovou. E muitos agora dizem que o vulto não apenas observa, mas escolhe. Escolhe aqueles que ousam desafiar a serra. Aqueles que não acreditam. Aqueles que riem do que não compreendem. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre existirá algum andarilho solitário, algum curioso ou descrente dos mistérios da nossa terra que se embrenhará por trilhas esquecidas, achando que o que se conta é apenas lenda. E será justamente esse que encontrará, entre as árvores silenciosas da Serra Azul, o olhar parado de algo que nunca deveria ter sido acordado. A mulher do espelho da estalagem. Nas montanhas silenciosas de uma região esquecida do interior de Minas Gerais, entre curvas de estrada estreita e matas de araucárias que sussurram ao vento, existe uma pousada antiga, chamada Estalagem das Almas. A construção de pedra escura, com janelas altas e telhado de barro, já serviu como casarão de fazenda, entreposto de tropeiros e mais tarde como convento. Mas hoje é conhecida por algo bem diferente. Os moradores da vila vizinha apenas acenam com a cabeça quando alguém menciona seu nome e recomendam que, se for se hospedar lá, que não durma no quarto 7. A estalagem, apesar de bem conservada por fora, guarda em seu interior um ar denso, silencioso, que aperta o peito. O chão de madeira range em lugares onde ninguém pisa. O corredor que leva aos quartos do segundo andar parece mais longo do que é. Mas é o quarto 7, o centro de todas as histórias.
Um cômodo como qualquer outro. Cama de ferro, cortinas grossas, uma escrivaninha antiga e um espelho oval pendurado na parede em frente à cama. Um espelho de moldura dourada, levemente oxidada, que parece absorver a luz ao invés de refletir. Hóspedes que dormiram ali relatam o mesmo. Por volta das 3 da manhã, acordam com a sensação de estarem sendo observados. Olham ao redor e não veem nada. Mas ao encarar o espelho, veem algo. Não um reflexo. Uma mulher. De cabelos longos e escuros, pele pálida como cera e olhos profundos. Está sempre molhada, como se tivesse acabado de sair da chuva. Fica ali, parada, olhando para quem está na cama. E então, lentamente, sorri. Alguns dizem que ela não está do lado de fora do espelho. Está dentro, como se o espelho fosse uma janela para outro lugar, ou uma porta trancada. Uma hóspede relatou que tentou tocar o espelho e sentiu algo gelado do outro lado, como uma mão encostando na sua. Outro relatou que viu a mulher caminhando dentro do espelho, mas quando olhou para o quarto, ela ainda estava parada. A história da mulher do espelho remonta ao tempo em que a estalagem era convento. Contam que uma noviça chamada Clara desapareceu misteriosamente durante uma noite de tempestade. Seu quarto era justamente o atual número 7. Nunca encontraram seu corpo. A lenda diz que ela havia se apaixonado por um dos trabalhadores do convento e que, ao ser descoberta, foi trancada por castigo no quarto, onde enlouqueceu. Dizem que ela batia no espelho, gritava, e que certa noite ele simplesmente rachou. Depois disso, o quarto foi lacrado por anos. Anos depois, com a transformação do convento em estalagem, o quarto foi reaberto, reformado e o espelho restaurado. Mas desde então, as aparições começaram. Os donos dizem que não acreditam, mas evitam hospedar pessoas sozinhas no quarto 7. Colocam famílias ou casais, na esperança de que a presença de outros afaste o que quer que esteja lá dentro. Não funciona. Certa vez, um homem que ria das histórias decidiu gravar a noite inteira com seu celular virado para o espelho. Ao assistir o vídeo pela manhã, viu a mulher surgir às 3:02. Primeiro os olhos, depois o rosto e em seguida o corpo inteiro. Ela olhou diretamente para a câmera, aproximou-se devagar e então a imagem ficou preta. O celular nunca mais ligou. E o homem passou meses sem conseguir dormir com as luzes apagadas. Uma equipe de investigação paranormal passou 3 dias na estalagem. No segundo dia, a câmera principal gravou um sussurro vindo do espelho. Você me vê agora? Nenhum deles quis continuar depois disso. Os relatos se acumulam. Desenhos, pesadelos. Pessoas que sonham com Clara sem nunca terem ouvido falar dela. Uma mulher de outra cidade que se hospedou sem saber da fama do quarto, saiu na manhã seguinte dizendo que teve uma conversa longa com a moça do espelho. Quando lhe mostraram uma foto antiga de Clara, ela empalideceu e disse: "Ela me pediu para não contar a ninguém." Hoje, a estalagem das almas continua aberta, mas o quarto 7 só é oferecido quando todos os outros estão ocupados. Mesmo assim, muitos recusam. Outros, por curiosidade ou desafio, pedem para se hospedar ali. E às vezes saem no meio da noite, pálidos, tremendo, ou simplesmente não falam mais nada sobre a experiência. Estas histórias nunca têm fim.
pois sempre haverá algum viajante cético ou curioso que se olhará naquele espelho achando que vai ver apenas a si mesmo, mas acabará encarando algo que nunca deveria ter sido libertado do outro lado do vidro. O homem que conversava com a cruz da estrada. Em um trecho perdido entre poeira e tempo, uma estrada de terra se estende por quilômetros no interior de Goiás, serpenteando por entre matas ralas, pastagens secas e pequenos riachos que quase sempre estão secos. A região parece ter parado no tempo. Não há sinal de celular, poucas casas e apenas o canto dos passarinhos e o ranger do vento entre as árvores como companhia. No meio desse cenário esquecido por Deus e pelos mapas modernos, ergue-se uma cruz solitária à margem de um trecho íngreme, marcada por musgos, madeira rachada e silêncios acumulados. Nenhuma placa, nenhum nome, nenhuma flor, apenas a cruz. O povo da região chama aquele trecho de Cruz da Estrada. Alguns dizem que um homem morreu ali, atropelado por uma caminhonete antiga. Outros juram que foi suicídio. E há ainda quem diga que o lugar já era assombrado antes mesmo da cruz aparecer. O que todos concordam é que a estrada ali muda de humor. O ar parece mais pesado. Os sons somem e até o sol demora mais a iluminar. Animais não param perto. Os carros costumam acelerar. É como se todos soubessem que ali habita algo que escapa da compreensão humana. Foi numa época de seca forte, daquelas que racham a terra e fazem os poços secarem até o osso, que o homem apareceu. Alto, magro, com as roupas cobertas de poeira, os pés descalços e um velho chapéu de palha na cabeça. Tinha um olhar tão distante que parecia ter atravessado séculos caminhando. Ele não falou com ninguém ao chegar. Apenas passou por entre as casas da pequena vila mais próxima, chamada Lajes Velhas, acenando com a cabeça. Dormia debaixo de árvores, se alimentava do que o povo lhe dava. E todos os dias, ao final da tarde, caminhava rumo à cruz. Sentava-se diante dela, de pernas cruzadas, como se estivesse em oração. Mas não rezava. Falava, com voz baixa, pausada, como quem conta histórias ou desabafa. Ninguém se aproximava, mas quem passava perto podia ouvir murmúrios. Às vezes, o tom era calmo, outras vezes ríspido, e havia noites em que ele ria, sozinho, encarando a cruz, como se ela tivesse feito alguma piada. Logo, os moradores passaram a comentar. Alguns o chamavam de louco, outros de místico. Dona Candinha, a parteira da vila, dizia que aquele homem tinha cruzado portais que os vivos não cruzam. Seu Joel, o velho do armazém, afirmava que ele não era deste mundo. E havia ainda aqueles que juravam que a cruz falava com ele. De verdade. Certo dia, um curioso chamado Pedro, um rapaz que havia voltado da cidade grande para visitar a avó, decidiu seguir o homem. Escondeu-se entre as moitas e ficou observando. Viu o andarilho chegar, tirar o chapéu, sentar-se como de costume. O vento parou, os insetos silenciaram. Então, o homem começou a falar com voz nítida. Você ainda se lembra de mim? Eu nunca te esqueci, mesmo quando todos foram embora. Mesmo quando você gritou e ninguém veio, eu fiquei. Você sabe que eu fiquei? Pedro sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E então veio a resposta. Sim, uma resposta clara, feminina, suave e triste.
Eu lembro. O rapaz caiu sentado de susto. Quando levantou os olhos, o homem olhava diretamente para ele, sem expressão, como se já soubesse que estava sendo vigiado. Pedro correu de volta à vila e passou dias sem sair de casa, febril, murmurando que a cruz tinha vida. Poucos dias depois, o andarilho desapareceu. Ninguém o viu partir, nem encontrou seus rastros. Apenas sumiu. Mas a cruz permaneceu. E algo mudou. Quem passava por ali começou a ouvir coisas, vozes, chamados, às vezes sussurros, às vezes gritos abafados. Alguns escutavam nomes, outros frases completas. Um lavrador disse que ouviu sua falecida esposa chamá-lo. Uma mulher jurou que escutou a mãe, morta havia mais de 10 anos, pedindo perdão. Um garoto desmaiou depois de ouvir a própria voz vinda da direção da cruz, dizendo: "Volte aqui!" Começaram os pesadelos. Gente que passava por ali, sem saber da lenda, voltava perturbada, reclamando de sonhos com terra, com cruzes e com um homem de rosto vazio. Alguns relatavam sentir uma presença acompanhando-os por metros, mesmo com a estrada deserta. A fama da cruz se espalhou. Vieram curiosos, documentaristas, caçadores de lendas. Alguns saíram ilesos, outros não. Um rapaz de São Paulo que dormiu perto da cruz acordou com o rosto coberto de terra, a roupa rasgada e marcas de unhas nos braços. Uma mulher de Belo Horizonte tentou rezar em frente à cruz e desmaiou ao ouvir, nitidamente, uma respiração. Atrás dela, o que ninguém conseguiu explicar foi o que aconteceu com os irmãos Barbosa. Trabalhadores rurais, acostumados com o campo e sem medo de nada, resolveram desafiar a lenda. Apostaram entre si quem aguentava mais tempo diante da cruz à meia-noite. Foram com lanternas, aguardente e coragem de sobra. Às 3 da manhã, voltaram correndo, gritando, suando frio. Um deles não voltou. O corpo foi encontrado 2 dias depois, a 100 metros da cruz, com os olhos abertos, boca em forma de grito e as mãos cobrindo os ouvidos. A partir desse dia, a vila decidiu erguer uma cerca simbólica em volta da cruz, não para protegê-la, mas para tentar manter as pessoas afastadas. Mas a cerca cai, sempre. Não importa quantas vezes seja reparada. Pela manhã está caída, e as marcas de pés descalços ao redor da cruz aumentam. Uma senhora chamada Aurora, que dizia ter o dom de enxergar o que os outros não viam, contou que o homem era um guardião, que havia feito um pacto com a cruz para que ela não levasse mais ninguém. Mas que ao sumir, ele deixou o lugar sem vigia, e agora a cruz está faminta, buscando vozes para conversar, presenças para devorar. Hoje, a estrada segue deserta. O mato em volta da cruz cresceu, mas ela continua visível, firme, como se mais viva do que nunca. Os relatos continuam. Gente que escuta risadas, que vê vultos, que sente o chão tremer. E o mais assustador, quem escuta a voz uma vez, jura ouvi-la de novo, mesmo longe dali. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre existe alguém que, por curiosidade ou descaso, resolve parar naquela estrada esquecida, achando que vai ver apenas uma cruz de madeira, mas acaba descobrindo que há lugares onde o silêncio fala e que certas conversas nunca deveriam ser ouvidas pelos vivos. O
Anel da Moça Afogada. Nas margens do Rio das Velhas, entre pedras antigas e águas que carregam mais do que peixes e lodo, há um vilarejo chamado São Jerônimo das Águas Negras. Pequeno, quieto, cercado por mata cerrada e histórias que correm baixinho entre os moradores, como o próprio rio que nunca para. Ali, pescadores acordam antes do sol e voltam quando ele já se despediu, trazendo suas redes molhadas, suas mãos calejadas e os olhos cansados. Mas nenhum deles viveu algo parecido com o que aconteceu com João Batista, um homem simples, viúvo, que vivia de pesca desde os 12 anos. João era conhecido por sua honestidade, seu silêncio e por raramente olhar nos olhos das pessoas, não por desrespeito, mas por hábito. Sua canoa era velha, sua rede remendada muitas vezes, mas sua sorte com os peixes era invejável. Nunca voltou de mãos vazias. E foi justamente em uma manhã de outubro, quando o rio ainda estava com neblina, sobre as águas, que tudo começou. Ele jogou a rede como fazia todos os dias, em um trecho onde o rio se estreitava entre pedras altas. Quando puxou de volta, sentiu um peso estranho. Nada se debatia, nenhum movimento de peixe. Mas havia algo preso na rede. Era um anel, dourado, simples, mas de aparência antiga. Tinha uma pedra azul turquesa no centro, pequena, porém reluzente, mesmo molhada e coberta de limo. João achou curioso, limpou-o e o guardou no bolso da camisa, pensando em mostrar a alguém depois. Mas naquele mesmo dia, ao se debruçar sobre a borda da canoa, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura Nyanigá, espelho d'água. Uma mulher. Seus cabelos flutuavam como algas. O rosto era pálido, belo, mas de uma beleza entristecida. Os olhos profundos pareciam pedir socorro, e seus lábios, mesmo sem som, formavam o nome dele. João. Assustado, recuou, quase virou a canoa. Olhou ao redor. Nada. A água se acalmara. Pensou estar cansado ou, quem sabe, tendo uma alucinação causada pelo calor ou pela solidão. Não contou a ninguém. Mas naquela noite sonhou com ela. A mesma mulher, de vestido branco esvoaçante, caminhando lentamente pela beira do rio. Chorava, segurava algo nas mãos e dizia entre soluços: "Ele prometeu, ele prometeu." Os dias seguintes foram marcados por aparições cada vez mais intensas. Às vezes, João a via no reflexo da água do poço de casa. Outras, no vidro da janela durante a chuva. Nunca no mundo físico, mas sempre onde havia água parada. O anel, desde então, passou a aquecer no bolso dele como brasa. Tentou jogá-lo fora, mas o anel sempre reaparecia, ora no bolso, ora sobre a mesa, ora entre os dedos dele, como se tivesse vontade própria. Um dia, acordou com ele no dedo anelar da mão esquerda. Foi então que começou a investigar. Conversou com os mais velhos. Dona Severina, a benzedeira, contou que há muitos anos uma moça chamada Belmira havia desaparecido no rio, na véspera do casamento. Diziam que foi vista pela última vez caminhando na beira da água, chorando, com o vestido de noiva nas mãos. O noivo, um homem rico vindo de fora, teria prometido se casar, mas fugira na véspera. Belmira, desesperada, atirou-se no rio e nunca foi encontrada. Sua mãe mandou fazer uma cruz no barranco, que com o tempo apodreceu. Mas todos se lembravam do anel que ela usava.
com uma pedra azul igual à que João encontrou. João tentou devolver o anel ao rio. Jogou-o longe, em uma parte funda. Mas na manhã seguinte, ele estava novamente em sua rede. Resolveu então deixá-lo na igreja. O padre recusou, dizendo que objetos com história devem ser respeitados. Tentou deixá-lo com Dona Severina, que enterrou o anel sob sal grosso e rezas fortes. No dia seguinte, a terra estava revirada, o sal espalhado e o anel sobre sua rede, no alpendre da casa. As visões ficaram mais intensas. Agora, João ouvia a voz dela, sussurros ao dormir, risos tristes enquanto pescava, choros suaves ao tomar banho. Certa noite, ao olhar o espelho d'água, ela falou mais claro: "Você me encontrou, agora me escute." E então começou a contar sua história. Não toda de uma vez, mas em partes, fragmentos de memórias, como se a água fosse um livro e ele o único capaz de lê-lo. João descobriu que o noivo de Belmira era um homem chamado Augusto Alencar, explorador de terras, que prometera casamento para conseguir acesso às terras da família da moça. Quando soube que o pai dela morrera e que não havia herança, fugiu. Belmira, envergonhada e desesperada, foi ao rio, onde ambos haviam jurado amor eterno. Mas a história não terminava aí. Ela contou que antes de se jogar, alguém a empurrou. Uma mulher, a antiga pretendente de Augusto, que o seguira e descobrira tudo. Belmira não morreu sozinha. Foi assassinada. E seu espírito, atado ao anel e à promessa quebrada, vagava pelas águas esperando justiça. João, perturbado, começou a investigar. Procurou registros, vasculhou cartórios, falou com descendentes dos antigos moradores. Aos poucos, foi juntando as peças. Achou uma carta antiga, escondida atrás de um quadro na antiga casa da família Alencar. Nela, uma mulher chamada Matilde confessava a uma amiga que fez o que precisava ser feito para recuperar o amor que lhe fora roubado. A letra tremida parecia escrita sob arrependimento. João levou a carta ao padre. Leu em voz alta na frente da cruz, fincada pela comunidade onde a moça havia sumido. Pediu perdão em nome dos vivos e, com o anel na mão, devolveu-o ao rio com cuidado, enquanto a vila inteira assistia. Um vento frio soprou, a água borbulhou, e o anel afundou sem deixar rastro. Desde aquele dia, João nunca mais viu a mulher no espelho d'água. Mas na rede voltou a vir peixe como antes, e à noite dormia em paz. No entanto, quando passava pelo rio e olhava para a água, ainda sentia que algo o observava. Não com tristeza, mas com gratidão. Estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que lança as redes em águas antigas, achando que trará apenas peixes. E acaba puxando segredos que dormiam nas profundezas, esperando alguém que tivesse coragem de ouvir o que só o silêncio da água sabe contar. Zé Trindade e a Fazenda Assombrada. O sol se punha devagar sobre os campos vastos do Mato Grosso do Sul, tingindo de dourado os pastos ondulantes que se perdiam no horizonte. O ano era 1963, tempo de boiadas longas, de estradas de terra vermelha, de rádio de pilha e histórias contadas à beira do fogo. Zé Trindade era um desses homens rudes e calejados pelo sol. Peão boiadeiro desde os 14 anos,
conhecido em todas as fazendas da região por sua destreza no laço, coragem diante do gado bravio e por sua boca ligeira quando o assunto era assombração. "Besteira de velho e de gente medrosa!" dizia ele, rindo alto e cuspindo pro lado. Nunca vi alma penada que aguentasse um tapa no queixo. Zé Trindade era desses que desafiava o invisível, que ria dos causos e zombava dos que juravam ter visto vultos, ouvido gemidos ou presenciado coisas sem explicação. Já tinha passado por chuva de granizo no meio do cerrado, enfrentado onça em curral e até atravessado enchente com boiada. Nunca, porém, tinha cruzado com coisa do outro mundo. E talvez fosse por isso que falava com tanta valentia. Certa feita, Zé conduzia uma boiada de 150 cabeças vindas da região de Aquidauana. Destino final, a fazenda Santa Eulália, a 2 dias de viagem dali. Era um trajeto conhecido, mas cansativo, e naquela temporada as chuvas tinham sido fortes, atrasando o percurso e empapando os caminhos. Naquela tarde específica, já perto do lusco-fusco, percebeu que não daria tempo de alcançar o destino. Os bois estavam exaustos, e os outros peões também. "Vamos puxar pro lado!" gritou. "Zé, tem uma fazenda velha logo mais adiante, no alto daquela serra. Serve de pouso para hoje." Os peões se entreolharam. Um deles, chamado Leléu, fez o sinal da cruz. "Vamos mesmo para lá, chefe. Dizem que aquela fazenda é mal assombrada." Zé riu, como sempre. "Mal assombrada é minha conta no armazém. Bora logo antes que a noite nos pegue de vez." A fazenda, de nome Recanto dos Buritis, era conhecida por sua antiguidade. Havia sido, décadas antes, uma das mais prósperas da região, mas estava abandonada, desde que, diziam os mais antigos, um incêndio matou toda a família que ali morava. Ninguém teve coragem de reconstruí-la ou sequer de morar nos arredores. E as histórias? Bem, eram muitas. Algumas falavam de cavalos que relinchavam sozinhos, de janelas que se abriam sem vento, de vultos de mulheres chorando na varanda. Quando Zé e seus companheiros chegaram, já era noite cerrada. A lua minguante mal iluminava o chão, e o ar parecia mais frio do que o habitual. Mesmo assim, ele desceu do cavalo com ares de bravura e empurrou o velho portão de madeira, que rangeu como se protestasse contra a chegada dos vivos. Foi então que um homem surgiu na escuridão. Alto, magro, chapéu de abas largas escondendo parte do rosto. "Boa noite!" disse o desconhecido. "Tão procurando pouso." Zé assentiu. "Somos de paz. Só queremos uma noite de descanso. Amanhã seguimos viagem. Podem entrar. Ainda cuido desse lugar. Meu nome é Quincas Xavier." Ninguém estranhou o nome. Soava como tantos outros nomes típicos da região. O estranho caminhou à frente, conduzindo os peões até um antigo pasto nos fundos da sede. Surpreendentemente, o capim ali ainda era verde, macio, como se alguém cuidasse do lugar. Durante a noite, o frio apertou. Os peões acenderam um fogo e se reuniram em volta, comendo charque e tomando café ralo. Zé, como de costume, manteve sua postura desafiadora. "E aí, seu Quincas? É verdade o que dizem por aí? Que essa fazenda é cheia de visagem?" Quincas olhou para o fogo, como se lembrasse de algo antigo.
Verdade é que o mundo tem mais coisa do que a gente vê com os olhos. Aqui à noite costuma aparecer gente que não tá mais entre nós. Uns vêm só para ver, outros para lembrar de quando estavam vivos. Mas é bom não zombar. Zé bufou. Eu só acredito vendo. Quincas olhou direto nos olhos de Zé. E foi como se o tempo parasse. Um silêncio pesado caiu sobre todos, e o vento soprou mais forte, como se quisesse apagar o fogo. Pois tomara que nunca precise acreditar, peão, porque quando a gente vê, já é tarde. Ninguém mais falou naquela noite. Um a um, os peões foram se ajeitando para dormir. Zé, mesmo inquieto, deitou debaixo de uma árvore e adormeceu com a mão no cabo do facão. Quando o dia clareou, a boiada já ruminava tranquila. Os peões recolhiam os arreios quando Zé procurou Quincas para se despedir. Obrigado pela hospitalidade, seu Quincas. O senhor nos salvou de passar a noite na estrada. Deus acompanhe vocês. Boa viagem, Zé Trindade. Zé estancou. Ué, como o senhor sabe meu nome? Quincas sorriu. Todo mundo por aqui sabe quem é Zé Trindade. Com um arrepio que não conseguiu explicar, Zé montou no cavalo e seguiu com o grupo. Já na estrada, ao passar pela porteira da fazenda, notou umas cruzes antigas ao lado do caminho. Desceu para olhar. As tábuas estavam gastas, mas alguns nomes ainda eram legíveis. Num delas, o nome fez seu coração parar. Aqui, jaz Quincas Xavier, o melhor peão da região, que sempre ajudava os outros. Zé cambaleou para trás. Olhou de novo. Era aquele nome mesmo. Quincas Xavier. O mesmo homem com quem havia conversado durante a noite, que conduziu a boiada até o pasto e falou com tanta calma sobre o além. Um morto, um defunto. Subiu no cavalo apressado, com o rosto pálido como cal de parede, e só parou quando chegou à fazenda Santa Eulália. Contou o ocorrido em voz baixa, entre poucos. Nunca mais zombou de assombração. Nem fez pouco caso das histórias dos antigos. E dizem, os que ainda moram por aquelas bandas, que em noites de lua minguante, um peão de chapéu largo ainda aparece nos caminhos do cerrado para ajudar os viajantes perdidos. E quem cruza com ele jura que sente um arrepio estranho, como se estivesse diante de alguém que já não devia estar ali. Porque certas almas não descansam, outras nem querem. Estas histórias não têm fim, porque sempre haverá algum desavisado ou incrédulo que cruza os sertões do nosso país, duvidando dos mistérios que ali repousam. E cedo ou tarde, acaba descobrindo, tarde demais, que há coisas que não se explicam com palavras, nem se resolvem com coragem. Só se respeitam. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.